pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma medida de posição central que é a mediana. Entenda o conceito e saiba como fazer exercícios. Vem comigo! Vamos dar início falando sobre os conceitos de mediana. O que significa encontrar uma mediana dentro de uma amostra? A mediana, ela representa nosso elemento central dos dados já organizados. Então vamos imaginar que nós tenhamos 3 elementos. Se eu tiver 3 elementos, a minha mediana é o central, é o segundo elemento. Se eu tiver 5 elementos, eu vou verificar a metade dele, a metade é o terceiro, e o terceiro elemento vai ser a minha mediana. Então, observem que quando a quantidade é ímpar, a gente tem um elemento central. Agora, quando nós tivermos uma quantidade par de elementos, vamos imaginar 4. 4 elementos, eu vou ter 2 elementos no centro da amostra. Eu não tenho nenhum aqui no meio, ó. Vou ter 2 elementos no centro da amostra. Então, eu vou encontrar quem são esses 2 elementos, somar os 2 e dividir por 2. E é isso que nós vamos fazer agora aqui no nosso exemplo. Encontrar a mediana para cada um dos casos. Vamos iniciar com os dados não agrupados. Nesse primeiro caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Então, meu N é igual a 9. Quando eu dividir 9 por 2, eu vou ter 4,5. Só que não existe elemento 4,5. Então, eu arredondo para 5, ou seja, o meu elemento correspondente à mediana é o quinto elemento. Eu venho aqui e conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha mediana é igual a 10. Olhem no segundo caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, meu N é igual a 8. Quando eu divido por 2, eu vou ter 4, ou seja, 1, 2, 3, 4 para um lado, 1, 2, 3, 4 para o outro lado. E aí eu tenho 2 elementos no centro da amostra, que é o 10 e o 12 para esta amostra. Então, a minha mediana vai ser 10 mais 12 dividido por 2. 22 dividido por 2, para este caso, a minha mediana é igual a 11. Então, quando os dados não estão agrupados, eu conto o total de elementos, divido por 2, localizo o meio da amostra. Se for uma quantidade ímpar, eu já tenho um valor mediano, e se for uma quantidade par, pego os 2 centrais e divido por 2. Agora, vamos para o caso em que nós temos uma tabela sem intervalos de classe. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a mediana na tabela sem intervalos de classe. Então, nós temos aqui os nossos elementos, que é o XI. Nós temos o FI, que é a frequência que cada elemento apareceu na minha pesquisa. Vou colocar aqui a somatória do FI, 2 com 5, 7, com 7, 14, com 2, 16, com 1, 17. Nós sabemos que a mediana é o elemento central, que está no meio dos elementos composto aqui na tabela. Então, eu vou ter que meu N é 17, vou dividi-lo por 2. Se fosse 18, daria 9. 17 dividido por 2 dá 8,5. Que arredondando, eu vou ter o nono elemento sendo a minha mediana. Para encontrar o nono elemento numa tabela sem intervalos, eu vou construir a coluna do Fá, que é a frequência acumulada, que eu já gravei um vídeo sobre isso para vocês, vou deixar ele aqui no card, tabelas de distribuição de frequências, em que a gente tem o primeiro Fá, que é 2, com 5 é 7, com 7, 14, com 2, 16, com mais 1, 17. Na somatória não vai nada. O que isso quer dizer? Que na primeira linha nós temos 2 elementos, então eu tenho do primeiro até o segundo. Se na
primeira linha vai até o segundo, o terceiro elemento está na linha de baixo. Então, eu tenho aqui do terceiro ao sétimo elemento. O oitavo está na linha de baixo. Então, aqui eu tenho do oitavo ao 14º. Na próxima linha, do 15º ao 16º. E na última, como eu só tenho um, é o 17º. O que eu estou procurando é o nono elemento. Na primeira linha, do primeiro ao segundo. Na segunda, do terceiro ao sétimo. E olha aqui, aqui eu tenho do oitavo ao 14º, que inclui o nono elemento, que é o elemento de número 15. Então, a minha mediana é igual a 15. Já conhecemos a mediana na tabela sem intervalos? Agora vamos na mediana na tabela com intervalos. Então, agora, na tabela com intervalos, nós temos aqui esse exemplo com 5 classes, variando de 3 em 3 a nossa amplitude, né? De 3 a 6, de 6 a 9, e a nossa frequência absoluta, que é a quantidade de elementos que a gente tem dentro de cada intervalo. E eu quero saber quem é a minha mediana. Primeiro, eu tenho que saber quantos elementos eu tenho nessa nossa pesquisa. Então, somando o nosso FAQ, 2 com 5, 7, com 8, 15, com 3, 18, com mais 1, 19. Então, o nosso N é igual a 19. N é igual a 19, como eu quero a mediana, eu divido por 2. 19 dividido por 2 é 9,5, que arredondando, nós vamos ter o 10º elemento. Então, eu preciso construir o FAQ para localizar onde está esse 10º elemento. Pensem comigo, como que a gente faz o FAQ? Boquinha, você lembra? Você pode falar para mim? É claro, professora. Você deve passar o 2 para o lado. Muito bem. Primeiro eu vou escrever FAQ aqui, que é frequência acumulada. Passo o 2 para o lado. 2 mais 5, 7. Muito bem. Somo com a próxima frequência. 7. 7 mais 8, 15. Bacana. 7. Somei com a próxima frequência 15. 15 mais 3, 18. Olha que tá indo bem. O que mais? Mais 1, 19. Muito bem. E olha que interessante, o 19, que é o último elemento do FAQ, lembrem que sempre tem que bater com o nosso N. Muito bem, Boquinha. Acho que você já assistiu outros vídeos nossos. Então vamos lá. Agora que a gente tem o FAQ, a gente consegue localizar onde estão cada elemento. Na primeira classe, que eu tenho 2 elementos, então ele vai do primeiro ao segundo. O terceiro elemento já está na classe de baixo, que vai do terceiro ao sétimo. Se a segunda classe vai até o sétimo, a próxima vai do oitavo ao 15º. E a seguinte começa no 16º até o 18º e na última eu só tenho o 19º. Logo, o 10º elemento está nesta linha, ó, que vai do oitavo ao 15º. Está neste intervalo aqui, ó. Então, é esta linha que eu vou usar para aplicar nesta fórmula, que eu vou mostrar agora para vocês como que desenvolve. Nós temos que a mediana é igual. Limite inferior. Tudo que eu for pegar desta fórmula é referente à linha que eu encontrei como linha mediana. Então, LI, limite inferior, é 9, mais N dividido por 2, 19, dividido por 2, eu já tenho aqui 9,5. Observem que agora ele não é arredondado, é o valor real dele. 9,5. Menos o FAQ ante, quer dizer que da linha anterior, que é 7. Vezes a amplitude, nós estamos caminhando de 3 em 3. Dividido pelo FI da classe, que vale 8. Então, a mediana vai ser igual a 9 mais 9,5 menos 7 é 2,5. Vou copiar o restante. Então, a mediana vai ser 9 mais 2,5 vezes 3, 7,5 dividido por 8. Então, a mediana é 9 mais 7,5 dividido por 8, 0,94. Que ao ser somado com 9, 9,94.
Observem que o resultado da nossa mediana tem que pertencer ao intervalo pré-determinado da classe que a gente indicou como sendo mediana. E esse elemento, então, vai indicar o meio da nossa amostra. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal.